Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Temos o nosso Robert. Hoje aqui é o Heitor Baruá. É isso, Heitor? Isso, De Cuiabá, Mato Grosso. exatamente. Gerente comercial e de planejamento. Você sabe o que quer dizer Cuiabá, né? Bom, enfim. Iabá é do mundo. Você sabia? Em Tupi-Guarani. Algumas vezes. Iabá é do mundo. Seja bem-vindo, meu querido Heitor. Obrigado. Heitor, nosso Robert de hoje aqui no Palco. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, meus amores, você continua mandando o seu vídeo. O Brasil que nunca teremos, você que mora fora do Brasil, mande aqui pra gente o seu vídeo. Evidentemente, hoje não vai dar tempo de tocar aqui o negócio, mas você pode continuar mandando aqui pra gente. Certo, Senna? Porque hoje... Convida. Quem você convidou, Couve? Convidados de muita categoria nesse programa. Temos aqui, senhoras e senhores, ele que é um conservador liberal do centro-direita, aquelas siglas, o nosso querido Fernando Holliday. Temos aqui o Carmelo Neto, estudante coordenador do MBL no estado do Ceará. E nós temos aqui, para dar seriedade a esta bancada, ele é editor executivo do Grupo Editorial Record, colunista do Globo, comentarista da Jovem Pan, o nosso querido Carlos Andreasa, que vai conversar com a gente hoje aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Eu não senti aplausos. Vamos aplaudir. Desculpa! Muito bem, hoje... Não se aplaude, né? Hoje nós teremos uma pauta, era para estar aqui, foi convidado. Cici. Exatamente, Ciro Gomes, ele foi convidado, a Paulinha fez um grande esforço, convidou todos os convidados. Nós temos regras para esses seminários, não é um seminário, é uma Sabatina. Isso, sabatina que eles chamam, mas o Ciro não veio. O Ciro ontem... Ciro arregou. Ciro, na minha humilde opinião, acredito que sim. Porque ontem o Ciro eu estava acompanhando Gerson Clamaras. o camarote e eu vi Ciro Gomes, estava Ciro Gomes, Caetano Veloso cantando Leãozinho. Aí sim. Ontem, é isso, né? Tava E muito aí parece que ocupado rolou pra um goró vir. lá e ele perdeu a hora. Isso. E hoje ele tinha algo às 10 da manhã, mas não tinha. Pilates. Por exemplo, ele poderia estar aqui nesse momento. Não, e é uma pena, né? Porque a gente fala com milhões de pessoas. A última vez que ele esteve conosco, ele bateu 800 mil visualizações pelo YouTube. A gente tá batendo Temos mais números. de 35 mil pessoas ao vivo. Então segue o jogo, né? Nossa hashtag de hoje cadê o Ciro? Cirão. E estamos aqui, a gente dá sequência, continuando falando dos assuntos mais comentados no país, que hoje é política. Então vamos falar sobre. Sobre o Ciro. Você quer falar o quê? Sobre Não, isso? sobre Where's política, the Ciro? sobre o que está acontecendo no nosso país, aproveitando a vinda do Andreasa para São Paulo. sobre Andreasa, você vai dar a eleições. pauta. Podemos falar de qualquer coisa. Bitcoins. Qualquer coisa. Bitcoins, qualquer Dinheiro pra falar negócio. de Bitcoin. Você acha que o Ciro arregou? Acho que ele arregou. Você acha que ele arregou? Arregou, acho que ele só Ele tá tinha... se poupando porque ele... Peraí, a pergunta, Não, a pergunta é não, pro debate. Andreasa. Não é debate. Ah, então É uma tá. pergunta Então, que eu fiz eu para o não- Andreasa. Não, mas é um bom Nunca mais. ponto. Quer dizer, o sujeito tá disputando uma eleição. Agora o adversário dele entrou no tabuleiro. Que ele estava até agora nadando de braçada, sem que houvesse o Fernando Haddad indicado formalmente pelo Lula. Agora há. Então a expectativa é de que ele comece a derreter, ele e Ciro Gomes, com o crescimento do Haddad. Ele precisa marcar posição. Então é um erro político não vir aqui. Além de uma manifestação típica do arregão. Boa. Não, eu acho que se ele tivesse no Nordeste, eu poderia entender. Mas ele tá no Rio. Ele Tivesse teve um na compromisso. Praia do Futuro, tomando um coco, né? Descansando. Sem gracinhas, por favor. Eu falei pra você, não Daniel cala a Zucca. boca, você. Milha, a gente contou há mais de Ele que um deu mês. essa piada. Peraí.
não. Todos os candidatos estão se Calma. programando para vir. Peraí, Calma aí, vamos filha. tentar entender. Se ele tivesse, sei lá, no Amapá, que não tivesse como vir aqui, mas a única coisa oficial dele hoje, pelo que eu vi, era às 10 da manhã, um encontro no Rio de Janeiro. Você acha que ele arregou? Por quê? Porque ele tá bem nas pesquisas? Ou você acha que ele é um candidato caranguejo que anda pra trás, tipo a Marina? Marina é um belo caranguejo, né? A Marina é recall puro, né? Caranguejinho. À medida que a campanha começa, sem estrutura, sem partido, ela vai derretendo e vai encontrar vai sair dessa eleição menor do que entrou. No caso do Ciro, é difícil compreender a ausência dele aqui, Emílio, porque, como eu disse, o jogo dele precisa ser jogado agora. Agora é hora de ele ir para o enfrentamento. Se ele fosse o primeiro entrevistado entre os presidenciáveis aqui no Pânico, eu até entenderia um certo melindre, não saber o que espera. Mas já foram entrevistados aqui, aliás, com um sucesso, o João Amoedo Sim. e o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Duas belas entrevistas, quer dizer, o sujeito inclusive tinha base comparativa para ver o benefício. Inclusive o seguinte, o sujeito que é cintura dura, fama de coronel, vem aqui no Pânico, já veio outras vezes, mostra que tem um senso de humor, vem aqui conversar, brincar, se divertir, trocar uma ideia, falar de outras coisas. Acho, fazendo uma observação essencialmente política, de natureza política, a ausência dele é um erro. Paga-se um preço quando se erra em campanha eleitoral. Inclusive, temos presença confirmada de Álvaro Dias na terça-feira, dia 18. Uma gravata Sim, maravilhosa. ele vem de Ele vai chale. trazer o cachorrinho E na dele. sexta-feira, dia 21, Marina Silva. É isso aí. Que é isso? O Holiday foi atacado por Ciro Gomes. Barbaramente. Você tá processando o Ciro Gomes, Holiday? Pra que isso? Emílio, eu tô processando e em duas esferas, né? A esfera criminal e na esfera civil. O Ciro Gomes, ele disse, inclusive foi na Jovem Pan mesmo, que eu era um capitãozinho do mato, né? Por conta de alguns posicionamentos que eu defendo. O que é um capitão do mato? Eu não consigo... Na verdade o que ele quis dizer é que o capitão do mato, uma figura histórica, né, que era digamos, um escravo utilizado para perseguir outros escravos. O que ele quer dizer isso aí, trazendo para a sociedade moderna, é que eu seria um negro que persegue outros negros ou que vai contra ali o seu próprio grupo. Mas na verdade isso vem de alguém que vem de famílias tradicionais do Nordeste, que inclusive tem raízes ali de famílias escravocratas que vieram da Europa para o Brasil e que já durante muito tempo aqui no Brasil se perpetuam na política e se utilizaram inclusive da escravidão por conta disso, aliás, de uma forma hipócrita nesse sentido. E além disso, né, ele tenta, digamos, dizer que os negros têm de ter algum tipo de ideal concreto e restrito. É como se os negros na sociedade moderna pertencessem a uma senzala ideológica, não pudessem pensar por si próprios, não pudessem divergir e ter as suas próprias ideias. Ou seja, é uma espécie de racismo que ele tenta velar, mas não deixa de ser racismo, por isso eu estou processando ele na esfera civil e na esfera criminal. Inclusive, quando o Ministério Público abriu a investigação contra Ciro pelo crime de racismo, ele foi lá e chamou a promotora de um nome não muito bonito, né? Sério? Mas Qual seria? Nome. Eu posso falar? Pode. Mesmo nesse horário? Sim. Filha da puta. Sério? Filha da fruta. Ah, que Ele- grosseria do Pe- Ciro. O Ciro também, né? Foram tirar uma foto com ele, você Mas, viu lá na ô, praia. Andreasa, eu queria saber se você acha que um candidato à presidência, ele teria que ser mais polido com as palavras, porque independente do posicionamento, enfim, de concordar ou não, ele também chamou o Michel Temer, enquanto presidente de... chefe de quadrilha, né? enfim, também desse Quadrilheiro. mesmo termo. O próprio de- João Dória também, né? Usou um termo aqui que não sei se a gente pode falar sobre o João Dória, bem chulo. Foi mais pesado. Não, mas pera aí, mas todo mundo tá usando a mesma técnica. Não, É, peraí, gente, tem você quer que eu método, te não fale? vem? Você Oi? quer que eu dê aspas? Tem Aqui método eu posso nisso aí. dar. Como é que é o método? A linguagem é muito clara. Primeiro, ele, logo no início da campanha, falou que essa campanha seria, não sei se você se lembra, uma campanha para testosterona, tentando desqualificar a Marina Silva e criando uma linguagem que é o patamar onde se encontra. É uma linguagem lulista, é uma linguagem do Bolsonaro e a linguagem do Ciro. Tem método nesse tipo de proposição. No ataque ao Fernando Holiday, que foi gratuito, quer dizer, o Fernando Holiday não estava na pauta, de repente ele direcionou, ele estava mandando um recado ali muito claro para um determinado eleitor. Quer dizer, se colocando como alguém capaz de polarizar nesse discurso de testosterona alta. No caso do Holiday, tem uma discussão de pertencimento aí, que é perigosa, contida na fala do Ciro Gomes. E é muito comum nessa esquerda. É como se para ser negro, você tivesse que aderir a uma agenda de grupo.
Então você tem que ser a favor de uma série de coisas. A favor de cotas. Você tem que entrar Você tem que ter um physique de rolo, cumprir um papel ali muito claro. Se você não aderir a esse grupo, você é menos negro, ou você não é negro, ou você está a serviço do que eles chamam de Casa Grande. Então, tem método aí, e o Ciro... Quer dizer, ou você é negro e tá pensando igual a mim, ou você tá pensando igual Se você não patrão. pensa, se você não adere a essa nossa agenda de grupo de pressão, você é menor. Isso está muito claro, está dito, é uma agenda desses grupos de pressão mesmo e funciona. É muito importante falar sobre o Ciro Gomes, nada nele é sem cálculo, nada nele é sem método. Ele Até sabe- esse destemperamento? tudo, segundo a análise que eu faço, é tudo calculado. Mas ele tem né, uns ataques meio eu não sei se a gente pode chamar de histeria, por exemplo, assim, quando ele não é polido e fala, por exemplo, em relação ao Dória, que Dória é um viado com areia no cu, é muito Que isso, pesado, Paula? né? Muita gente fala que o Ciro- Paula, Mas é verdade. Paula, calma aí. Eu posso Eu dar- acho Areia já é uma coisa que... mas é uma coisa que a gente espera ouvir de um presidente. mas é, E aí, quando ele fala que ele vai receber a turma do Moro a bala, quer dizer, opa, vamos depois do extremista... A do João Dória eu não vou comentar, mas o... Não, vai sim. Vai sim! Com areia ou sem? Não entendo disso, cara. Isso eu não entendo. O que significa? O que eu digo é o seguinte, no caso do receber o Moro a bala, ele tá falando pro eleitor do Lula. A gente tem que ter clareza sobre o método do Ciro Gomes. Ele disputa, as chances dele, que são pequenas, de chegar ao segundo turno, são muito pequenas, mas as poucas que tem dependem de conquistar o espólio do Lula, de disputar esse voto com o Fernando Haddad. Então, quando ele enfrenta o Fernando Moro, quando ele faz um discurso à esquerda, ele está falando claramente pro eleitor do Lula. E funciona. Porque vocês vejam que nesse período aí, em que ele esteve, de indefinição, antes do Lula indicar o Haddad, mas nós já sabendo que o Lula não poderia ser candidato, nesse ínterim, o Ciro Gomes cresceu. Cresceu porque soube explorar o vácuo de poder deixado, em certo sentido, pelo lulopetismo. Agora, a análise que eu faço, ele tende a diminuir. Porque agora o Haddad entrou na jogada e esse voto lulista que posou no Ciro quase numa escala, agora vai decolar. O cara se Então apropria vai de um ser bom discurso. pro Geraldo e pra Marina? Eu sinceramente, Amanda, não considero a Marina nesse jogo. Então é 45. Eu acho que o Geraldo Alckmin se beneficia, mas acho que quem se beneficia mais mesmo da debacle dos adversários à esquerda é o Fernando Haddad. Mas a ponto de chegar no segundo turno? Eu tenho botado aqui o meu na reta frequentemente, quem acompanha a minha participação na Jovem Pan. É difícil cravar, mas eu considero o Fernando Haddad grandes possibilidades de estar no segundo turno. Junto com o Bolsonaro? Vai depender da transferência de voto aberta. do Lula pro Haddad. Emílio, eu queria saber do Carmelo. Carmelo, você que é do Ceará, queria saber o que aconteceu com você lá com o Ciro. O Ciro, na verdade, ele tem uma política, como já foi dito aqui, de arrogância, de agredir as pessoas. E eu até fui vítima disso já, na época que o Lula podia virar ministro do governo Dilma, que ele foi, não foi, e acabou não indo. E no dia que a Dilma quis nomear ele ministro, nós fomos às ruas na Praça Portugal, lá em Fortaleza, e caminhamos até o Palácio da Abolição, que é a sede do governo do estado do Ceará, que é governado por Camilo Santana, que é do PT, do partido da então presidente Dilma na época. E o ex-governador Cid Gomes e o ex-governador Ciro Gomes moram nas proximidades do Palácio da Abolição. E no momento que nós estávamos caminhando até o Palácio da Abolição, desceu do carro Cid Gomes, que é irmão de Ciro Gomes. E ele foi simplesmente caminhando até a sua casa. Como ele tinha saído do Ministério da Dilma, estava todo aquele clima polêmico no país inteiro, as pessoas foram vaiar o Cid. E rapidamente ele entrou no apartamento dele. E nós ficamos lá cerca de 10 minutos, em 10 minutos o Ciro desceu. E aí vocês devem ter visto, o nosso público aqui deve ter visto os vídeos que o Ciro xinga uma pessoa, manda ele trabalhar, manda ele sair da rua. E são posturas que não é digna de um candidato a presidente. E sair xingando as pessoas. E a gente vê a coragem do Ciro. Porque a coragem do Ciro, nesse dia, ele estava muito corajoso. Mas eu tava lá, eu vi, vocês podem até ver no vídeo. Que a gente vê que tem 2 capangas atrás dele. Porra, senão toma facada. É lógico, você viu o que aconteceu com você. Exatamente. Mas Você quer aquele lute de capoeira também? Muita gente, a questão é, muita gente chama o Ciro de sincero. Eu acho que ele é mal educado. Não é sinceridade. Falta educação ali. Então, não é postura de um presidenciável, de um ex-governador, sair xingando, gritando com o manifestante. E eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é essa questão da coragem do Ciro, que ele, por exemplo, ele vem aqui na Jovem Pan, me chama de Capitãozinho do Mato, tem toda aquela história, reforça os xingamentos, eu vou lá e processo ele na justiça. O juiz citou o Ciro, chamou ele para uma audiência de conciliação, ele simplesmente não foi.
Ele não, digamos, arca com as consequências daquilo que ele fala depois, porque eu não sei se é uma estratégia na tentativa de parecer que ele é honesto, fala na lata mesmo e que se danem as consequências, mas só no estado do Ceará ele já tem mais de 50 processos por danos morais, cerca de 40 de injúrias raciais no estado da Bahia. Somando tudo dá aí cerca de 100 processos de coisas que ele vai falando à torta e à direita e depois não arca com as consequências. E tudo sempre também no sentido de como alguém que está superior ao outro e tentando colocar no seu lugar. É como se ele fosse o senhor de engenho, tentando colocar o negro, no seu lugar de escravo. É como se ele fosse o homem machão, tentando colocar a sua esposa no lugar de mulher, que só presta pra dormir com ele. É o cara que tenta falar que o outro é homossexual, como se isso fosse uma ofensa e tá com areia não sei na onde. Quer dizer, ele se coloca como superior e depois não arca com as consequências. Talvez realmente, aí eu concorde com o Andreasa, talvez então, seja uma estratégia eu gosto, ruim, mas eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gosto de pessoas que pensam. Por isso vocês estão aqui. Eu estava vendo um documentário já há algum tempo daquele Roger Stone, que foi o marqueteiro do Donald Trump. Tem esse documentário, eu acho que tem no Netflix. Tem no Netflix. Tem. Chama Roger Stone. Se você quiser assistir depois lá, acho que é isso, né? É isso. Roger Stone, você acha? Esse cara é o seguinte, ele começou a fazer a campanha do Trump, depois ele saiu e tal, e ele fala claramente no documentário que as próximas eleições, elas vão ser dessa maneira. Se você pensar, em momento algum, os candidatos estão discutindo proposta nenhuma. É um grande Luciana Gimenez. É um super pop. É um super pop nacional. O Ciro Gomes falou que o Dória tem não sei o que no viado, o outro é o capitão do mato e não sei o que, não sei o que. Esses caras sabem. E eles usam a nossa ideologia e a nossa ingenuidade. Porque eu acredito que isso aí é uma coisa que o povo tá querendo ver um Bolsonaro com arma fazendo aquela arminha, o Ciro chamando o outro e tal. O que você acha, Andreasa? Você acha que vai ser assim, vai ser meio um programa, um Big Brother, um programa dessa maneira? A gente tem que ser justo com os candidatos atuais, né? Quer dizer, eles não são muito piores do que aqueles do passado. Se você fizer um estudo de campanha presidencial no Brasil, você vai ver que o nível propositivo das campanhas, de apresentação de ideias, de programa, sempre foi muito baixo. Agora, há exemplos claros de que a eleição de 2018 está sendo disputada no campo dos costumes. E é disso que nós estamos falando. E é uma espécie de subcampo dos costumes, que é uma coisa bem rasteira. Mas eu insisto, os discursos têm método. Tem uma comparação muito comum, frequente, a meu ver, absolutamente descabida, entre o Jair Bolsonaro e o Donald Trump. Acho que não tem nada a ver. Aliás, acho que o modelo eleitoral do Bolsonaro é a Marine Le Pen na França. Mas essa é outra discussão. E aquilo que aconteceu no segundo turno com ela. Mas especificamente há uma coisa parecida que comunica, em termos de linguagem, entre o Trump e o Bolsonaro, é determinado discurso de campanha. Eu não sei se o Bolsonaro estudou o Donald Trump, não me parece ser alguém que estude muito, mas se de repente alguém do seu entorno o fez. Tem um livro muito bom do Scott Adams, chamado Ganhar de Lavada, Win Bigly, em inglês, que fala sobre isso. Você identifica o grande problema. O Geraldo Alckmin fica emprego, renda. Só que, porra, pra ter emprego e renda tem que ter vida, o cara tem que estar vivo. Então o grande eixo da discussão no Brasil é a segurança pública. O Bolsonaro além do antipetismo, há muito tempo, quer dizer, não é que ele foi ao encontro da pauta. Essa era a pauta dele histórica, sejamos justos. E casou com o sentimento geral do Brasil. E aí, a gente lembra do Donald Trump naquela história do muro, né? O muro do Trump. Nunca construiu o muro, nunca vai construir. O muro nunca foi um elemento concreto, mas era um gatilho de discurso para dizer o seguinte: eu sei que para você o problema da imigração ilegal ou legal é o maior nos Estados Unidos, eu compreendo e eu sou o cara que vou resolver o seu problema. Essa era a mensagem do Donald Trump. Não, mas eu digo nos ataques a Hillary Clinton. Mas é a mesma coisa. Quer dizer, quebra-pau. Quebra-pau identificando a fraqueza da pessoa e reforçando a fraqueza da pessoa. Falando para um grupo muito segmentado. Desqualificando. Aí quando você vem para o Brasil, pensa no discurso do Bolsonaro, qual seria o muro do Bolsonaro? É a questão do armamento da população. Armar a população. Não é... Nem ele propõe isso exatamente e não é factível. E certamente não depende do presidente. Mas quando você vende essa imagem, você está dizendo para o cara que você identifica o problema da segurança pública como maior e que você vai resolver, e ainda mais, você está convidando o cara para resolver junto.
Sim. E geralmente um cara, Daniel, que tá à margem. Um cara que nunca teve chance, que se sente subjugado, abaixo da sociedade. Então você fala, ó, vamos resolver o problema e você é parte da solução, um cara que sempre foi marginalizado. Então, e o cara é contra o sistema, né? O sistema não tá funcionando para ele. Então o discurso é muito forte. E mais, aqui refletindo, me desculpe por me estender, se você pegar o discurso do Bolsonaro, e é um discurso que, se você não tá atento, você se emociona com o discurso, é por isso que funciona. Torcida, né? Qualquer fala do Bolsonaro sobre qualquer assunto você consegue reduzir a uma questão muito simples: a defesa da propriedade privada. Perfeito. E não só da propriedade privada, do teu patrimônio, porque aí entra família, Sim. entra valores, entra religião. O Bolsonaro só fala disso e qualquer um sente isso, qualquer um se mobiliza. Então, mas o cara que ele vai votar, por exemplo, porque eu acho que votar também é muito emocional. Você vota na emoção. Você compra uma ideia, você compra aquilo lá e fala, pô, beleza. Você quer um salvador. O cara, ele não pensa o seguinte, fala, porra, mas se esse cara quer me armar, ele não vai ter condição de sustentar a minha segurança. Então esse cara tá terceirizando para mim a minha própria segurança. A responsabilidade. Seja, a responsabilidade desse cara, ele vai jogar no meu rabo. Então eu vou ter que ter um 38 na cinta. Você tem que ser um Rambo brasileiro. Porque não vai ter polícia, eu quero o Rambo brasileiro. Mas isso é um componente racional que ainda não pisou nessa eleição. Então, mas as pessoas não pensam nisso? Em algum momento, é até uma questão matemática, lógica, em algum momento, o elemento racional, uma reflexão dessa natureza, ou até mais simples, vai naturalmente ter de entrar nesse tabuleiro, nessa disputa. Até agora, e aí se explica, a meu ver, o Bolsonaro de um lado e o Lula de outro, essa polarização, é porque até agora só houve emoção. Sim. A razão ainda não pisou nesse tabuleiro. Esse tipo de reflexão ainda não aconteceu. Ô, Andreasa, você... né, Andreasa? Vocês estão falando uma coisa, eu parei para pensar e analisar, você que tem muita sensibilidade no seu discurso. O WhatsApp, as redes sociais, as plataformas, o Trump, né? Tem um estudo que falaram que quando ele foi fazer a campanha dele, ele pegou no Facebook e através das regiões ele falava, o que os caras gostam? Gostam de azul. Lá no sul da Califórnia, então vou falar sobre azul. A mesma coisa acontece aqui no WhatsApp. O Bolsonaro vai lá e mitou, ou o Ciro é o coronel, ou sei lá quem, ele sempre tem esse discurso. Como que vocês analisam a campanha nas redes sociais, nessas plataformas? Olha, isso é do MBL que já tomou que já usa muito. Já usaram muito. Sim, edita o vídeo, né? E coloca lá o óculos. O Coisa ficou bravo com vocês lá, o Zuckerberg. Zuckerberg tirou do ar algumas páginas. Aí o cara falou, Zuckerberg é canhota. Agora, o Zuckerberg tem... Na verdade, é interessante, só abrindo um parênteses, que o Zuckerberg, ele admitiu que grande parte dos seus funcionários realmente são de esquerda e que essa influência ideológica pode realmente atrapalhar ali em tirar uma página ou outra do ar. Ele disse isso no depoimento do Congresso americano. Mas indo aqui para a nossa realidade de campanha eleitoral, realmente, agora a gente percebe uma crescida muito grande, principalmente da direita nas redes sociais, isso é evidente. O Bolsonaro acho que é o que melhor personifica esse fenômeno, mas eu acho que, obviamente, isso acaba favorecendo os radicais e na verdade, eu acho que são pessoas que já tinham aqueles posicionamentos, mas antes só não tinham onde falar. E agora nas redes sociais tem como falar. Mas acho que um papel mais importante ainda das redes sociais é combater as tais das propostas populistas. Porque como o Andreasa disse, pouco se discute propostas de fato na campanha eleitoral. Política pública, nenhuma. Praticamente nenhuma. E quando se apresenta poucas propostas, se apresentam propostas completamente absurdas. Por exemplo, a do Ciro Gomes, do tal do nome limpo lá, pra tirar todo Serasa. Todo mundo do Serasa. O que ele vai tirar? Eu venho lá de Carapicuíba, acho que o Emílio também é ali da região. Circuito das Armas. Se quiser arma, é da Grande. Carapicuíba, Cotia e Osasco. Parte de Osasco. Ali é o Circuito das Armas. Então, grande parte dos meus vizinhos estavam todos no Serasa, a época que eu vivia lá, etc. Minha família mesmo, enfim. Grande parte dos brasileiros, mais especificamente ali 64 milhões de pessoas. E ele diz que vai limpar o nome das pessoas no Jornal Nacional, na campanha eleitoral, e não houve nenhum candidato, acho que só o Amoedo gravou um vídeo depois, para desmentir esse absurdo dele. Porque ele diz o seguinte: tem 63 milhões de pessoas no SPC. Só que ele não diz que tem 21 milhões de pessoas desempregadas, subempregadas ou em desalento, né? Que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego. E aí ele diz o seguinte: a dívida média do brasileiro que está no SPC é de R$ 1.400. Então o governo vai lá, renegocia essa dívida, compra a dívida dos bancos privados
E depois a pessoa pode pagar ali em 36 vezes em parcelas de cerca de R$40. Só que ele tá aumentando a dívida pública. E depois o brasileiro vai ter que pagar essa dívida com impostos. E aí é pior, porque o cara que tá com o nome sujo vai ter que pagar pro governo, obviamente, vai ter que pagar o que deve, mas vai ter que pagar também por meio de seus impostos essa dívida que vai crescer de novo. Tem também a rolagem da dívida do governo, etc. E quem tá com o nome limpo também passa a pagar por quem tava com o nome sujo, porque o dinheiro também não deixa de ser público. Quer dizer, então, na verdade, todo mundo vai pagar, a dívida vai crescer, vai ser um desastre completo e a longo prazo isso pode agravar a crise. E não houve um candidato à presidência da República, fazendo aqui exceção ao Moedo, que fosse realmente profundamente nessa questão e discutisse isso. Por quê? Porque é uma proposta populista e de fácil adesão. Mas isso aí dá sono. É que nem um Meirelles. Nossa. Porra, deu um sono. Nós Mas demos é uma gostoso. Dormida. Então, parece que você tá meditando, porque o cara, numa frequência. Porque o cara é Porque técnico. você queria que ele viesse de sunga branca. Mas tem uns marqueteiros, o cara faz é uns técnico. gráficos, Mas sei esse lá. negócio do SPC, isso não faz muito sentido. Porque, por exemplo, você pega lá o Ciro. O Ciro é canhota. Vamos pegar de canhota. Canhota agora, né, Emílio? Não, sim, ele tentou tal. Ele é o cara do poder, mas ele vende a canhota. Você sabe que em 93, em 1993, o jornal o Globo tem uma manchete maravilhosa. Brizola, ele tá no PDT agora, né? Sim. No PDT endeusando o Brizola. Ele fala, Brizola, eu pesquisei essa matéria, Brizola é um atraso, uma coisa assim, e qualifica o maior defeito do Brizola, a qualidade de ser de esquerda, a natureza de ser de esquerda. Então, o Ciro, e isso não é uma exclusividade dele em termos de política eleitoral, o Ciro, ideologicamente, é um grande oportunista. Sim. Quer dizer, não é o único, há muitos outros, mas ele já esteve, que eu possa contar, com o Lula. Ele vem da Arena, porque ele foi do PDS, o Partido de Sustentação do governo militar, ele foi do PSDB, ele foi do PPS, ele foi do PSB, talvez tenha sido do PTB e agora encontrou abrigo no PDT. E ainda teve o PROS. Ainda teve o PROS. E isso certamente até o final dessa eleição. Quer dizer, o que é o Ciro Gomes em 2018? E vejam, eu estou fazendo uma crítica aqui, mas ao mesmo tempo eu elogio o método político do cara. O cara é um profissional, aliás, um profissional no meio de amadores. Raposona. Os adversários dele que estão em liberdade, ligeirão, diga-se de passagem, são amadores. O único que tinha condição de bater de frente com ele em termos de discurso é o Lula. O Ciro identificou o nicho dele nessa campanha. O nicho dele é disputar esse lugar de espólio do Lula. Se isso mudar, ele muda na mesma hora. O André, ele engoliu o Haddad, né? Se me permite, Emílio, eu tenho uma frase aqui que ele falou na salvo. época sobre o Brizola, que ele falou, aspas, é populista e pior, de esquerda. É isso. Ele falou isso. Mas realmente, se você puxar discussão, a capivara do Bolsonaro, ele também tem um passado de esquerda. Só um detalhe importante aqui, eu quero trazer essa discussão para o âmbito local. A gente está enfrentando uma eleição para governador. E lá o governador. Eu sou do Ceará. Você não vai me convencer que o Ciro já me convenceu que o Ceará é o melhor lugar do mundo para se morar. E eu vou morar em Sobral. Então me fala se tá as mil maravilhas. Eu vou morar em Sobral. Deixa o Carmelo contar como tá o melhor lugar do mundo. Jericoacoara. O Ceará tá um verdadeiro caos. O Ceará tá um verdadeiro caos. Lá tem mulher que faz parto em cadeira de plástico no hospital. Os pacientes estão em filas quilométricas nos hospitais porque não tem leito, não tem remédio, não tem nada, tá faltando tudo. O estado do Ceará se mata, no ano de 2017, esse dado, se matou mais proporcionalmente do que o estado do Rio de Janeiro. Foram 5.731 assassinatos, Rio de Janeiro 6.731. Então a gente vê o caos que está o estado do Ceará. Se mata mais proporcionalmente do que o estado que se justificou a intervenção federal, que é o Rio de Janeiro. Então é um verdadeiro caos. A educação que ele fala que é muito boa, a educação do Ceará, a educação boa de lá é do ensino fundamental. Ensino fundamental de responsabilidade das prefeituras. O ensino médio de lá é péssimo. A nota é 3,8. É menor que a nota do IDEB, menor que a média nacional. Então o Ceará não tá bom. Eu não quero que a política que eles fizeram lá no estado do Ceará, eles transformem em uma política nacional. E a gente vê também esse assunto que a gente estava tratando aqui, de como eles fazem política. Lá o governador, Camilo Santana, do PT, ele cooptou 24 partidos. A oposição lá é formada por 2 partidos, o PSDB e o PROS, nosso candidato general Teófilo da oposição. Então tá todo mundo perdido, o cara tem 24 partidos, eu quero saber como é que ele vai realocar. 24 partidos, realocou o cargo comissionado, secretaria, aumentou o tamanho do estado. Então lá tá um verdadeiro caos, não tá bom a situação do estado do Ceará, e eu venho aqui como cearense fazer um apelo ao povo brasileiro para não deixar que Ciro Gomes faça o que fez com o Ceará para que faça com o Brasil. Você tá bravo, hein?
Eu tô bravo. Vou até fazer um e break ele ainda me agora. processou, Emílio. Ele te processou? Me processou. O Ceará? Não, o Ciro. Ciro? O Ciro me processou. O estado do Ceará, não, né? Eu fiz um vídeo falando mal do Ciro, falando tua vida pra graça dele. E agora você veio aqui pra ferrar. Na cara você não fala do Ciro, né? Não, né? Falo, se ele quiser vir aqui. O Ciro tá na linha, então. Liga, pode ligar. Vamos ligar pro Ciro. Pode ligar pro Ciro. Se vier alguma coisa, Paulinha Krausch, que tá falando que ela juntou... CPF 2. Eu lamento, Emílio, porque o espaço foi cedido aos 10 candidatos, que nós fizemos um sorteio de datas, enfim. E eu gostaria muito de ouvir as propostas dele, né? Aí você trouxe os maiores inimigos dele. Você trouxe os caras que estão... Sim. Que ele Ela trouxe... Legalzona você. O Fernando Holliday esteve conosco, eu estava vendo em 2016. Faz tempo. E acho que é muito bacana falar sobre o que acontece no país no Pânico, porque é um programa popular. O Holliday também é um cara polêmico. Ele é. E eu quero... Contra as cotas, próximo bloco. O Holliday é muito polêmico. E no próximo bloco... Que vocês... Não, agora não adianta você querer se a livrar, amizade dele com o Bolsonaro. O processo vem pra você. O processo é pra você. Você viaja agora aqui, assume tá? seus B.O., vovó. Assume seus B.O. Assume aí. Quem ficou com medo foi ele que não veio. Eu estou então, aqui. Na cara você não fala dele, na cara ela dá cafezinho. Se a gente for analisar... Inclusive, queria agradecer o assessor de imprensa dele, que foi muito gentil, porém o chefe de campanha não foi nada educado. Se a gente for analisar... Eu acho que a gente tem que analisar rapidamente. Tem que analisar rapidamente, sem a lente ideológica. Ele é o segundo na pesquisa. Sim. E ele fugir do debate é triste. Eu fico triste com isso. Já não é mais, tá? Já caiu. Depois da entrevista. O Haddad já aparece na frente dele. Muito bem. Eu vou fazer... Só um segundinho, Paulinha. Andrade. Você não estava participando, né? Hoje você já entrou. Agora aqui. veio Você toda tá com ódio. Tá bem quando eu vou quero. fazer um break. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Holliday muito séria. Boa. Holiday. Porque o Holliday, ele é o cara, você é vereador. Isso. Ele é o cara da Câmara, que é o cara das leis, o caramba. E é um negócio que a gente não tá pensando porque a gente entrou nessa treta de arma, um fala de arma. A gente não tá pensando do negócio importante. Eu gostaria de tocar com o Holliday aqui no próximo bloco. Daqui 5 minutos a gente volta. Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o Programa Pânico. Muito obrigado pela sua audiência. Temos aqui hoje convidados de altíssima categoria. Temos aqui o Fernando Holliday. Ele é coordenador do MBL, vereador de São Paulo, foi eleito com quase 50 mil votos. No Instagram é f.holiday e o Twitter Fernando Holliday. Tá aqui também o Carmelo Neto, estudante coordenador do MBL no estado do Ceará, e a presença ilustre do Andreasa, que é editor executivo do Grupo Editorial Record, colunista do Globo e comentarista da Jovem Pan. Ele faz aqui o 3 em 1 às 5h30 da tarde com a Verinha e com o nosso querido Madureira, que é um programa muito bacana. Navarro, né? Exatamente. E a gente tá falando aqui, hoje era dia do Ciro Gomes, por isso a nossa hashtag é Cadê o Ciro? Mas a gente tá falando sobre política, tal, esse momento que todo mundo só fala nesse negócio de política. Não tem jeito da gente fugir desse assunto, sim, que já está até dando no saco. Mas eu tava pensando um negócio, meu querido Holliday, quero falar, você é um representante do Legislativo aqui, que é o seguinte: muita gente pensa nesse momento no cargo de presidente da República. Por quê? Porque é um cargo muito importante. O cara mais importante do Brasil é o presidente da República. Só que o cara não pensa, ele acha que o presidente da República é tipo um rei absoluto, que ele pode fazer o que quiser lá, que ele vai chegar lá, ele vai liberar arma, ele vai liberar maconha. Um fala que vai liberar maconha, outro fala que vai aborto, vai ser não sei o quê. Ou seja, ele é um absolutista. Luís XIV, o Estado sou eu. Só que na hora que o cara vai passar a coisa, ele tem os deputados. Ele tem uma Câmara. Por quê? Porque não existe um cara com tanto poder assim. Só que na hora de votar, em momento algum, a gente pensa nesses caras. Por exemplo, a Dilma caiu porque ela não teve força política. Ou seja, ela não tinha aqueles deputados que foram lá, que a gente acompanhou o impeachment. Tô contra, derrubaram a pessoa mais importante.
Por que você acha que isso não tem essa cultura aqui da gente escolher um deputado federal, um deputado estadual, do cara que realmente vai votar se o cara vai andar armado, se ele não vai andar armado, se vai ter essas pautas que a gente está discutindo? Emílio, acho que isso na verdade é um defeito do nosso sistema político. Obviamente que o sistema político por si só, a reforma política não resolveria, mas ajudaria. Porque, por exemplo, se a gente tivesse um sistema de voto distrital, você começaria a criar, por exemplo, a cultura de debate entre candidatos a deputado, debate entre candidatos a vereador, que dentro daquela região ali na qual eles estariam concorrendo, eles teriam que debater as suas propostas, que se torna ali quase que na prática uma espécie de eleição a um cargo majoritário. Hoje não tem isso, simplesmente você sai quiser ir no estado, concorre no estado. É impossível se organizar debates, porque, enfim, no estado inteiro são milhares de candidatos. E aí acontecem coisas absurdas. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, direto passam projetos ou são apresentados projetos completamente absurdos, que a população acaba não tendo acesso, às vezes nem sabe que o vereador propôs aquilo, e às vezes é contra o projeto, mas vai ficar sem saber, porque é tudo uma grande bagunça. Ontem, por exemplo, a Câmara Municipal aprovou, deu uma autorização para a Prefeitura de São Paulo pegar um empréstimo de cerca de 600 milhões de reais. 100 milhões de dólares mais 240 milhões de reais para investir, entre aspas, mobilidade urbana e segurança. O projeto não especifica para onde vai esse dinheiro, como vão ser pagos os juros. E outra, a prefeitura não parou de gastar, não cortou despesas, não cortou custos, não fez a reforma da Previdência, que ia economizar bilhões de reais e daria para fazer esses investimentos. Autorizaram as concessões aqui de parques, praças, etc., privatizaram o AMB, não venderam até agora. A privatização de Interlagos, que era para ter sido apresentada, votada, até agora não foi votada. E tudo isso por quê? Porque nós não temos uma cultura de acompanhar o poder legislativo e porque o nosso sistema político, infelizmente, favorece isso. Ô, Fernando... Peraí. complementar. Não, peraí. A quem interessa isso, Andreasa? A quem interessa não mudar o sistema político nosso? Emílio, temos que talvez seja o grande problema brasileiro, uma crise da democracia representativa, que é disso que se trata, né? Temos um executivo naturalmente forte, em função do presidencialismo, é da natureza do nosso sistema presidencialista, e temos uma perigosa escalada de poder do que eu chamo de sistema judicial. Porque não é simplesmente o poder judiciário, muito poderoso no Brasil hoje em dia, mas tem também o Ministério Público e a Polícia Federal, muito atuantes, com uma espécie, inclusive, de ativismo político muito evidente, interferindo na vida pública. Isso é verdade? Uma das consequências disso, e que tem principal efeito sobre o legislativo, é a criminalização da política. Hoje, política é coisa de vagabundo, de bandido. Como se todo mundo... Os políticos têm culpa, porque boa parte deles deve. Mas, de modo geral, tá todo mundo na lama. Ninguém é capaz de fazer distinção, por exemplo, entre os crimes gravíssimos cometidos pelo Lula, porque são crimes contra o Estado brasileiro, uma tentativa de pilhar o Estado para um projeto de perpetuação do poder, algo sem precedentes. Isso está no mesmo nível de um político que é investigado, que nem denunciado foi ainda. Tá todo mundo na lama igual. Quer dizer, isso é um dos motivos pelos quais o Lula voltou ao jogo competitivamente. Mas a respeito da nossa democracia representativa, a gente tem hoje o Poder Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, legislando. Cumprindo o papel do legislador. Quer dizer, aquela casa, a Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição Federal, defensora do que vai na nossa lei maior, hoje em dia, especificamente na figura, por exemplo, de um Roberto Barroso, cria leis para cima e para baixo, interfere na vida política. Você falou da Dilma Rousseff, a própria possibilidade da Dilma Rousseff estar concorrendo ao Senado da República, que a cassou, decorre de um puxadinho comandado pelo Ricardo Lewandowski, em parceria com o Renan Calheiros. Ela foi caçada completamente, Eu queria saber do Fernando, eu acompanho, enfim, e aí eu vi que você destinou 1 milhão, acho que de reais, não sei se é exatamente isso, para comprar coletes para a polícia. Eu queria saber, você como vereador, o que você conseguiu fazer, além disso, no meio das raposas velhas? Você quer puxar o saco dele? Eu acho que ela tá indicando uma assessoria de qualquer candidato que vem aqui. Eu amo
Amoedo, ela fala, o que mas você é. faz? Põe o outro Levantou lá, a o que que você bolinha pra faz? ele. Do Amoedo que sentar no colo. Agora no Você não Fernando quer sabe. passar. É muito importante, Você Emílio. não sabe o que ela fez pro Amoedo aqui. Foi Só constrangedor. Pro Amoedo. Foi constrangedor, né? Mas ela Ela deu uma patolada no Amoedo. Mas tudo bem, pode falar dos Desculpa, eu sou uma colegas. mulher casada. Tá, tudo e eu bem. acho Tarada. Você quer um emprego. Você é eu acho- tarada. Você é tarada. Ela quer um emprego. Eu acho que é muito importante que a gente fale que, por exemplo, o Holiday, ele foi o vereador mais jovem a ser eleito com 20 anos, enquanto essas raposas velhas que estão aí Olha lá. há um tempão, esses sobrenomes que ninguém aguenta mais, Olha lá, só olha ficam, lá. só ficam Fazendo Paulinha. gastando Calar o essa dinheiro, boca. os Você vai ter um nossos ataque impostos, cardíaco. e a gente não tem olha lá, acesso à fazendo saúde, campanha pra à você, educação Holiday. e nem segurança. Então, Grava esse por vídeo e favor, põe na sua Holiday. página. Vai lá, Roró. Fazer um canal no YouTube Mas, pra mim. bom, eu realmente... Agradece. Não, muito obrigado, Não, Paulinha, eu né? tenho que agradecer a você com- de ter feito isso. Porque se eu os nossos te amo. policiais tivessem mais coletes à prova de bala, talvez eles não tivessem tanto medo de se deparar com bandido nas ruas. É interessante, abrindo um parênteses, essa questão da verba para a Guarda Municipal, porque é um instrumento que muitas vezes é demonizado para quem olha a política de fora. Eu, por exemplo, demonizava a tal da emenda parlamentar, né? O cara vai lá, você dá a emenda, ele investe onde quer, etc. Mas, assim, são coisas que dá para você investir de uma forma adequada, né? Por exemplo, o vereador aqui em São Paulo, cada um dele tem direito a 3 milhões de reais em emenda parlamentar, que é um pedacinho do orçamento que ele investe onde ele pode investir. A prefeitura não estava investindo em equipamentos novos para a GCM e não havia ninguém, pelo menos que tinha usado as emendas parlamentares, para dar esses novos equipamentos para a GCM. Então eu peguei este pedacinho do orçamento, fui lá e destinei para a Guarda Municipal. Então é interessante porque é um instrumento que muitas vezes as pessoas veem com maus olhos, mas é possível ser utilizado de uma boa forma. Além disso, eu tenho trabalhado aí na Câmara com projetos principalmente para desburocratizar a vida das pessoas. Tem, por exemplo, um projeto que eu apelidei de Revogaço, que procura revogar mais de 3 mil leis municipais que, enfim, ou já não servem para nada ou atrapalham a vida das pessoas, e pretendo aí lançar outros pacotes de revogação. Defendo alguns projetos polêmicos, alguns que eu ainda vou apresentar, como, por exemplo, o fim das cotas raciais em concursos públicos, por acreditar que isso reforça o racismo. Tem também o Escola Sem Partido, que é outro projeto que dá um maior barulho. Enfim, tem, digamos, categorias de projetos aí que eu tô apresentando e pretendo continuar andando ao longo desse mandato. Mas Em olha relação só. às cotas, Peraí, desculpa. peraí, o Pois não, Andreasa pois não. quer. Desculpa, Daniel. Mas vocês estão vendo? Isso é política, cara. Política é legal. Isso é uma mensagem importante que tem que ser Claro. dada. Política é um troço bacana. É uma mensagem óbvia. Se as pessoas boas, honestas, trabalhadoras não contribuem para esse sistema de representação que a gente tem no Brasil, aí realmente abre-se as brechas para os vagabundos. A política não pode ser criminalizada. Não é porque o Holiday tá Sim. aqui. É um vereador, trabalhador. Há outros vários no Brasil inteiro. Tem políticos bons. Composição de governo, dar cargo para partido, em essência, não é crime, não é ruim. É da ordem da política. Quer dizer, a ideia de que tudo que se faça em Brasília tem uma intenção criminosa, que não se pode nomear um ministro porque político, sem que haja dinheiro rolando por trás, isso é ruim, Não, mas, isso é bastardo Andreasa, do nosso essa sistema. coisa de ministro, por exemplo, o mesmo ministro do esporte, aí não dá certo ali, aí vai pra defesa, que vai pra agricultura. Como que um cara pode ser bom em várias áreas? Você não acha que deveriam ser pessoas Paulinha, você tá muito direcionadas? chato. Muito Mas você tem, chato. Eu não mas acho. você tem toda a razão. Tem toda a razão. Obrigada. Quer dizer, Repita. aqui, Não tem razão, não. Olha essa Você me mulher, desculpa. gente. Você me desculpa, Você mas tá não tem a menor aumentando razão. Para, né? Não, Me porque eu desculpa, não, me desculpa. não. Você me Porque é o desculpa. seguinte, Tava indo bem. Não. Porque é o seguinte, o cara vai chegar lá, se ganhar o bolso ganhou. Aí o cara fala, não, o bolso não tem rabo preso com ninguém. Como não tem? Ele vai ter que fazer o esquema do governo dele. Ele vai ter que dar esse aqui Conchavo. pro outro. Vai ter que fazer concha. Emílio. É assim que o jogo é Bagulho é jogado. assim. Você tocou Não adianta num- a gente se iludir e ser ingênuo e achar que seria bom. Eu acho que esse é o momento que o Brasil, que todo mundo tinha que gostar mais do país do que do próprio poder. Mas o poder seduz, não é, Holiday? Você tocou- O poder Vem é cá. Emílio tocou num maravilhoso. Eu não ponto aí. caí nesse O poder, conto da Cuidado, poder lógico. é maravilhoso. Abre O poder portas. está na veta, Tocou o num ponto poder importante está aí na que é o veta. seguinte, o Bolsonaro ganha a eleição, tá? Tem duas opções. Ou cultiva a ideia do enfrentamento e vai ter contra si um congresso hostil, e congresso hostil derruba o presidente. E aí o Mourão assume. Sim. Né? E Nossa. ele mesmo declara isso. Com Que a aquele escolha, cabelo de que Viena a escolha Hair. escolha do Mourão seria uma defesa contra o impeachment, para que se pensasse duas vezes O exército. antes de fazer o impeachment contra ele. Mas o cenário realista
É o Bolsonaro eleito presidente compreender, se educar, que política é bom. Tá 30 anos no parlamento e não se educou ainda. Que fazer a política é bom, que é preciso compor. O que vai acontecer é que terá que bater a porta desesperadamente desses partidos que ele criminalizou e desses políticos que ele criminalizou, e o preço que ele vai pagar é mais caro do que os outros. E quem paga esse preço somos nós. Exatamente. Ele se tornará refém, eleito, se tornará refém no melhor dos sentidos, no melhor das possibilidades para ele, se tornará refém do parlamento que criminalizou. Desse sistema. Se estivesse fazendo política agora, eu entendo a natureza da estratégia dele. Lógico. Ele cresceu fazendo isso. Quer dizer, não faço parte disso, sou anti-establishment, tudo bem. Mas chega uma hora que o mundo real se impõe. Você o mundo se real torna establishment. é preciso governar. Você vai governar com quem? Você não conversa agora, antes, depois, na hora H, sob pressão, paga mais caro. E quem paga mais caro somos nós. Fazer política faz parte desse Paulinho, processo, né? Zucca. Eu queria colocar a parte das cotas, que o próprio Bolsonaro, quando foi no Roda Viva, ele foi questionado sobre isso, e ele colocou a opinião dele também, que as cotas também para nordestinos e não só para os negros. Qual que é a sua opinião? Porque também você me parece ser muito favorável ao Bolsonaro. Não. Já... Você não quer arma na mão Parece. Não. Bom, mas esclarecendo meu posicionamento sobre as cotas. Tem um livro muito bom, que eu inclusive recomendo aí para todos que estão nos ouvindo, chamado Ação Afirmativa pelo Mundo. Toda entrevista eu falo sobre esse livro, que é do Thomas Sowell. Ele basicamente analisou medidas semelhantes às cotas sociais em diferentes países do mundo, né, em diferentes continentes também. O resultado a que ele chega analisando as cotas é praticamente idêntico em todos os lugares. Você, na verdade, aumenta a tensão racial, porque você cria ali, aquele cara ali tá roubando a minha vaga porque tem um benefício, etc. E você aumenta o preconceito, porque você começa a ter um fenômeno que é o seguinte: são pessoas, isso trazendo para nossa realidade, pessoas que vão começar a não querer ser atendidas por médicos negros porque vão achar que eles só chegaram ali por conta das cotas. Pessoas que não vão querer que seus filhos tenham aula com os professores negros porque acham que ele passou no concurso só por conta das cotas. Ou pior ainda, você cria tribunais raciais, que já aconteceu em algumas instituições de ensino e na própria Prefeitura de São Paulo, que é o seguinte: você se candidata por meio das cotas no concurso público e aí, sob a justificativa de evitar fraude, você cria uma organização quase que nazista que vai dizer se você é negro, basicamente vai analisar suas características biológicas. E aqui em São Paulo teve professor que foi aprovado no concurso pelo sistema de cotas, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, e uma mulher foi recusada porque o cabelo dela era liso, né? Tinha passado, sei lá, sala online, e aí consideraram que não era negra, quer dizer, umas coisas absurdas dessas. Então, é um caminho muito perigoso, você acaba reforçando o racismo a longo prazo. E se a justificativa é a inclusão, eu acho que aí um caminho pelo menos mais seguro seria o das cotas sociais, que de certa forma traz realmente quem tem dificuldade de entrar no ensino superior, mas você não está selecionando pela cor, é uma questão econômica e social. Muito bem. Mas Bem eu colocado. acho, só um parênteses, eu acho que a gente tem que mudar também o sistema, porque nos 13 anos agora dos governos Pô, petistas... você tem Sobral pra morar? Tem Meu irmão, 16 anos, você então- tem Fica mais Sobral legal, pra né, morar? Emílio? Tem Mas lá nós o estamos bug, só pô. concluir, Emílio, Você por tem favor. Sobral pra viver, Só porra. concluir Você aqui. tá reclamando de Eu acho que a coco? gente tem que mudar o sistema. Por exemplo, o Brasil praticamente esqueceu o ensino fundamental e médico, focou no ensino superior. O que acontecia? O filho do pobre que estudou no colégio público de péssima qualidade, não teve a intelectualidade para ir para a universidade pública e não teve condição financeira para pagar a universidade privada. Então o que é que causou? O ensino privado no Brasil ficou muito distante, o ensino privado no caso superior, muito distante das pessoas que não têm condição de ir para o ensino público, e o ensino público ficou para o filho do rico que estudou no colégio particular a vida inteira e teve condição. Com certeza. Então eu acho que a gente tem que Por isso tem tanta pipa agora. Só vou fazer uma pergunta para o Carmelo. Pimpa, o dia Isso, inteiro segundo a sua chutando opinião, pimpa. não é o que eu tô recebendo aqui de comentário. Ô, Carmelo, eu queria saber, a gente estava falando que no Ceará ali as coisas funcionam à base, né, do coronelismo. Exatamente. Nem eu sabe queria... o que é coronelismo. Nem eu queria sabe saber o que é. você desse, queria que você desse exemplos. Pronto, o Ciro, por exemplo, aí vai até um alerta aqui à Jovem Pan. O Ciro lá em Sobral, o irmão dele, Ivo Gomes, ele é prefeito de Sobral. E ele fez lá um decreto desapropriando 2 casas. E essas casas, coincidentemente, a prefeitura não alegou motivo, as casas eram de 2 rádios, as únicas 2 rádios da cidade que faziam oposição ao Ciro, ao Cid e ao prefeito local, o Ivo Gomes. Então eu quero imaginar aí a Jovem Pan com o Ciro presidente. E aí, amigo, pegar o jatinho e sair do país porque o prefeito de Sobral... Não, é o Cid. Ivo Eu Gomes vou morar em Sobral também. Não, amor, lá não tem rádio, você não tá entendendo. Lá não tem rádio. Não tem problema, O não Ivo tem problema. Gomes, prefeito lá de Sobral, ele desapropriou 2 rádios, as únicas 2 rádios que faziam oposição à prefeitura.
eu quero dizer Como o é que seguinte. fica, Jovem O Pan? Você acha Emílio que vai ele pro poderia governo. mandar fechar? Eu quero dizer o seguinte, Pegar um aviãozinho a aí. canhota está muito chateada com a gente, os canhoteiros estão nos xingando, falando que não, que o Ciro está... O Ciro realmente tinha um compromisso hoje às 10 E ele da não manhã. poderia mudar há um mês? Peraí, Cuba filha, treme. deixa eu falar. Cuba treme. Se ele tinha o compromisso às 10, ele podia ir lá e Marina ficar... Silva também Pera tinha, aí, mudou deixa e eu foi falar. na sexta. Cala sua boca. ele tinha o compromisso às 10, ele poderia ficar das 10 às 11, pegar o jatinho. Óbvio. Evidentemente ele tem o jatinho, vem pra cá, faz o nosso programa. Ia estar aqui aberto a discussão. Agora, quem trouxe o MBL aqui foi a Paulinha Kraus. Que deu essa Com muito puxada. orgulho, os meninos sempre nos atendem com Sempre muito, vieram. número com um muito de Sininho carinho. da Massa. E Olha que eu eu vim do convidei... Ceará pra E cá. são jovens que sempre estão dispostos a debaterem, a falar sobre política. Um Digo momento mais, muito você pagou a importante. passagem do menino do Ceará. É um momento muito importante para o país. Eu acho muito bacana ter essa jovem, essa molecada, essa nova geração aí que não é corrompida pelo antigo sistema falando sobre. É nóis, Paulão. E trouxe o Andreasa aqui também, porque o Andreasa ele dá essa credibilidade que nós tanto Muito bom precisamos. você, seu trabalho, viu? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os robozinhos não adianta vir aqui. Se não tem medo de robô, não. Robô do Bolsonaro, robô do Amoedo. Não tenho medo de vocês, Robô não. do Amoedo. Pode vir me pegar aqui, Robô ó. do Maluf. De robô você não tem medo. Ô, Daniel, Eu vou fazer um eu break. assisto- eu Pessoal da assisto Guatemala. Pânico. Você é Eu muito assisto bom. Pânico todo dia. Toda semana o Felipe Moura Brasil aqui. Ah, Eu falei, chega. nunca me Paulinha, quer chamaram. dar pra ele Paulinha, também. não, quer dar gato, não. né, querido? Deu pra ele. Pô, Tem uma Quer dar pra ele? denúncia. Mano, Você não é roupa gato? suja. Na escada Ele é da Jovem solteiro. Pan. Eu sou Aliás, o mais Andreasa é bonito e belíssimo, o irmão inteligente que dele o Felipe também. Moura Brasil. Eu sou mais bonito É e mesmo. inteligente que o Felipe Moura Brasil. É meu compadre, somos Mais criados juntos. carismático. Mas não havia nenhum motivo pro Felipe Moura Brasil estar aqui toda semana e eu jamais ter sido convidado. Então, Eu muito concordo obrigado. plenamente. Muito obrigado, Amanda. Fez o dente da Globo. Boa. é, Paulinho. Andreasa, isso aí chama-se tesão de velha. Isso. É, que ele é Velha menino assanhada. moço. Velha Menino assanhada É é, a a Paulinha. Ela quer, É um monange, monange. Aí ele vem e fala, esses olhos. Nossa. Ai, os olhos Ela vai dele. entregar Quero dizer, café, ela Andreasa, joga adoçante, fica... É só o um nosso break. galã aqui É a da nossa, Luba. da Deixa eu Jovem falar sério. É só um break que nós vamos fazer. Se você tiver alguma pergunta, a nossa questão aqui é a seguinte. Cadê o Ciro? O Ciro se comprometeu a vir aqui hoje, deu o ok. Deu Não, ok. não. Ele não se O comprometeu. que poderíamos Então, fazer, pronto. Emílio? Então, Posso falar uma coisa? Arregou. Entra na última Cadê foto. dele? Pois não, ó, só um minuto. Entra na última foto do Ciro no Instagram e comentem. Cadê o Ciro? Acho que é uma boa pessoal. movimentação Boa. desse exército que está nos Sim, assistindo. dos robôs. Nossos robôs aqui. Cadê o Ciro? Vai lá na última foto, a gente vai ver quantas Daí o pessoas- Instagram vai derrubar a hashtag. Não, ele está no Rio de Janeiro. Um Mas negócio ele de se ciência. comprometeu. A tapiocaria Se ele do falou mesmo. que não, se ele não se comprometeu, então você Eu tá vou mentindo, explicar Paulinha. depois dos comerciais. Não Tá. estou mentindo. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje presenças ilustres nesse programa. Estamos recebendo aqui o Fernando Holliday, todo mundo conhece. Ele é coordenador do MBL, vereador de São Paulo. E está conversando aqui com a gente também o Carmelo Neto, o estudante coordenador do MBL no estado do Ceará. E nós temos aqui a presença ilustre do nosso querido Andreasa, que está aqui, o Carlos Andreasa, que é do 3 em 1 aqui da Jovem Pan e também do jornal O Globo, comentarista da Jovem Pan. Para você seguir no Twitter é @Andrasa, com 2 Zs. Andreasa Editor. Andreasa Editor, com 2 Zs. O Holiday é f.holiday no Insta e Fernando Holiday no Twitter. E o Carmelo é Carmelo Neto Oficial no Instagram e no Twitter Carmelo Neto. Ô, Emílio, posso fazer 2 esclarecimentos? Agora ela já está se justificando. Não, primeiro eu queria me justificar com o Andreasa em relação ao Felipe Moura Brasil. Eu não sei se você sabe, É ele necessário. foi eleito um dos homens mais lindos da rádio do país. Ai, que Eu falsa! que fiz essa Meu eleição. Então a gente convida por ordem de beleza. Mas conheci seu irmão também, muito bonito. Então a partir de agora, sinta-se. Não te conhecia pessoalmente, acho que inclusive você é mais bonito pessoalmente do que nas fotinhos. Então
sinta-se obrigado. convidado outras vezes. Eu fico Se honrado. quiser trazer o irmão Não, também. Eu tô em Isso casa. é né? assédio, Tô em só pra casa. saber? Oi? Isso é Não, assédio? só queria me justificar. E, além do que, Felipe Moura Brasil me ajuda muito, super obrigada. Felipe tá sempre aqui com a gente, mora em São Paulo, então como você é do só Rio... traz a pessoa que Não, como colabora. o Andreas é do Carrega Rio, fica um pouquinho sacola. mais difícil, ele tem uma agenda Tá bom, Paulinho. cheia lá, Tá tudo ok? certo, tá tudo certo. Aí a segunda coisa, que assim, não é que o Ciro Gomes cancelou. Olha! Na verdade é que ele fazendo a arregou, entendeu? O convite foi feito a 10 candidatos, nós fizemos um sorteio aqui na Jovem Pan. E quase todos os representantes estiveram aqui conosco. De e as Ciro datas, esteve. As datas. Ela não passa informação, Emílio. Então dá É informação feio você. isso. Pera aí, deixa ela falar, ô. Respeita. Veio alguém do Ciro? Você tá Respeita, falando? senhorinha. Posso continuar? Veio Não, alguém é do que nem Ciro? o Bolsonaro. O Bolsonaro pode vir. Tá lá, tem a foto dele lá com a bolsa. Tem uma foto dele aí hoje que o. Uma bolsa mostrou. de É porque tem gente que Deixa eu acredita que falar. não foi de verdade. Aí o Bolsonaro não vem. Aí falam, não, traz lá o ministro da Fazenda. Não tem ministro da Fazenda. Ou vem o cara ou não vem ninguém. Então posso continuar isso. a explicar? Certo. E aí a data foi sorteada, a data do Ciro era a data de hoje, e a gente entrou em contato inúmeras vezes com o Vicente da assessoria de imprensa, que sempre me atendeu muito bem, e Dita. arregaram. Então, é isso. não vieram. Então nós estamos aqui com o Carmelo, que tá processando ele, o Holiday. Não, o Carmelo tá sendo processado. processado, E o Holiday o tá Holiday, que foi chamado de capitãozinho do mato, que também tá feliz com o Ciro. E essa é a nossa entrevista. Mas ele já de hoje. perdeu, E Emílio. esta? O E do posso- quê? Ah, é, o meu, do pro- Carmelo meu processo ele já perdeu. Posso fazer Ah, uma ele já pergunta? perdeu. Não, para, Paulinha. Deixa os outros fazerem aqui, ó. Pois não. E aí ele Rodrigo. fez o quê? Ele perdeu e agora vai pra o quê, velho? Pronto, aí ele entrou com uma causa, o PDT entrou com uma causa eleitoral, fui bater no TSE. Ele disse que eu tava fazendo campanha antecipada negativa, por causa de um vídeo que eu fiz dele. Só que pra quem tá na vida pública, desde 82, foi deputado, foi governador, desde 2015, praticamente, que ele é pré-candidato à presidência, não é pré-campanha antecipada. Não é campanha antecipada negativa, ele é um homem público. O homem público tá sujeito a críticas e elogios. E aí foi em base também na liminar que a Rosa Weber, lá do TSE, colocou em deferir no pedido dele. E ele queria que eu retirasse o vídeo de A, o vídeo do A. O vídeo foi pra página do MBL, foi pro YouTube do Movimento Brasil Livre, foi pras minhas redes sociais também. Ele me citou o MBL, e ele já tá acostumado a calar as pessoas no grito. Ele já está acostumado a tentar calar os opositores na justiça. Por exemplo, lá no estado do Ceará, o TSE, tá a ex-mulher dele, a Patrícia Saboia, que é do TSE. Ou seja, TSE. TCE, na verdade, TCE. Se mete não. No TCE, ele infiltrou todo mundo. Tem primo, tem parente dele, tem amigo dele, correligionário dele. Eles estão infiltrados em todos os lugares. De 184 Que municípios. lugar do Ceará. Brasil tem Sobral, meu amigo? O melhor lugar do mundo. Eu não viveria em Sobral. Mas tá virando também o fofocalizando da política isso quem não aqui. Você tá respeita- colocando aqui toda a quem não família do respeita a cara. liberdade de expressão e manda destruir rádio. O prefeito dele, o prefeito de Sobral, irmão do Ciro, Ivo Gomes, mandou destruir rádio, desapropriar 2 casas de rádio, as únicas 2 que faziam oposição à família dele na cidade de Sobral. Isso não é democrático. É. Ele Cadê não eu tocava apresentou uma motivo. música que ele gosta? Não apresentou motivo. Muito bem, Andreasa, nós estamos Andreasa. sendo democrático aqui, ô meu querido Andreasa, nós estamos sendo democrático ou não? Claro, certamente. Estamos sendo democráticos? Emílio, Estamos muito tem em cima uma do questão. muro. Estamos Emílio. muito em cima do muro. Deixa eu fazer uma questão pra Andreasa, por favor. Você que tem o jornalismo opinativo, precisamos de você nesse momento. Tá, e aí? O cara fala assim, tem que votar com consciência, eu já vi que você não gosta do Ciro. Entre as opções que temos, o que você avalia que seria a melhor? Sem ficar em cima do muro, por favor. Quem eu avalio melhor, não... Qual você acha a melhor opção para o país? Não, ele não vai Jornalista, falar. Ele não pode falar. Tá vendo? Você não me deixa Jornalista. fazer Pergunta pro camarote Não, se ele não. vai falar. Primeiro o seguinte... O que não, Vamos colocar os pontos, não então acho coloque que os pontos. Não acho que nós temos um grande nome concorrendo Não à temos. presidência da República. Não Aliás, não temos. O problema do Brasil é de falta de liderança. Nós vamos entrar num novo ciclo. Seja quem for o presidente eleito, certamente não será o líder de que o Brasil precisa. Pô, tá ferrou, né? Não, Miami. mas tá dado aí. Você vê a precariedade dos discursos. Tá tudo muito claramente. Agora, uma coisa que nessa eleição é muito evidente é uma ascensão do discurso autoritário. Se você pegar os programas de governo, por exemplo, do Fernando Haddad, é um programa de revanche. É um programa claramente vingativo. O Haddad não para de falar que o Lula tá sendo pela ONU. Então, O que é É um isso? programa de vingança autoritário. Claramente, eu li o programa 3 vezes, muito bem escrito, consciente, assinado por ele, Fernando Haddad. É um programa que propõe revanche. Propõe vir contra aqueles que derrubaram a Dilma, que deram, entre aspas, segundo eles gostam de falar, um golpe. Certo. Também o Ciro e o Bolsonaro, cada um à sua maneira, desenvolvem discursos autoritários.
discursos que, em certo sentido, crescem, se desenvolvem à revelia da democracia representativa, do legislativo, dos pactos necessários para governar. Sem carboidrato, a Marina é mais na paz, né? Então quer dizer, a gente vai continuar com esse fla-flu depois de novembro agora. E aí tem uma... Vai continuar a mesma coisa. Só fazendo um corte breve aqui no Andrés, desculpa. Tem uma análise interessante que a gente faz no MBL, que é o seguinte, é como se a gente tivesse numa semifinal, né? Estão concorrendo ali pela vaga ao segundo turno, que seria a final, o Ciro e o Haddad, que estão concorrendo basicamente pelo mesmo eleitorado, e, digamos, pela direita, entre aspas, Bolsonaro e Alckmin. E agora, estes dois lados ficam ali se degladiando para ver quem consegue esse voto mais à esquerda e esse voto mais à direita. E na final, no segundo turno, a gente vai ver quem vai ganhar, obviamente. Só que em nenhuma dessas disputas a gente consegue ver grandes propostas, debate de alto nível, debate que realmente seja entre esses quatro aí, né, que tem algum grande estadista. Não tem. Na verdade, mais uma vez, apesar de muitos dizerem o contrário, mas mais uma vez nessa eleição, nós vamos decidir pelo menos pior. E tem o seguinte, me permita, o que dá para arriscar, e que eu venho dizendo há algum tempo, é que nessa altura do campeonato eu considero que só tem 3 competidores reais disputando a presidência. Fernando Haddad vai crescer muito, vai assustar quem não estiver preparado para esse crescimento dele. O Jair Bolsonaro, por motivos óbvios, numa posição sólida, consolidada, tem uma base de votos espontânea muito grande. E o Geraldo Alckmin, cujo crescimento deve ser esperado. Não sei com que volume e não sei se o tempo que resta de campanha será suficiente para ele chegar lá. Mas desses 3... sairá o próximo presidente. E nenhum deles tem as qualidades que eu imagino necessárias para governar o Brasil. Só fazer uma análise rápida aqui. O discurso da campanha do Bolsonaro é aquele discurso que só ele pode livrar o Brasil da esquerda. Só que analisando a pesquisa, a gente vê que ele perde em todos os cenários de segundo turno pro Ciro, pro Alckmin. Pro Haddad ele empata, no segundo 37, turno, 37. Então, mas é que o afegão médio ele tem medo. Ele fica com medo. Mulheres. As mulheres, o cara vai lá. Porque e ele tem um teto. Eu vejo porque ele o Bolsonaro, ele, quando ele era deputado, ele era muito radical. Ele era que nem o... Lula. Não, que nem João Willis, ao contrário. O Willis. Ele era que nem o João Willis. Um alimentava o outro, eles ficavam nessa cuspida coisa, na cara. Agora para deputado federal. O meu medo é o seguinte, ele tem esse discurso de que só ele pode livrar o país da esquerda, só que no segundo turno ele perde para todos, e os 4 que estão ali empatados tecnicamente, com 12, 9 e 10, Alckmin, Ciro, Marina e Haddad. E aí, vendo o voto útil, não seria melhor, talvez, votar no Alckmin no primeiro turno para evitar que Ciro, Marina ou Haddad vá pro segundo? Eu tenho esse medo. Esse discurso é mais antigo do que disputa eleitoral. É a pregação do voto útil. Né? Quer dizer, o produto geral do Alckmin é muito ruim, convenhamos, em 2018, como produto. Né? Desanimado. A verdade O que o Geraldo Alckmin tem a oferecer exclusivamente? E é questionável. Experiência, alguma realização. Experiência em política eleitoral, quando bem trabalhado, pode projetar segurança no eleitor. Mas isso é aquele componente que o Emílio chamou aqui, o componente racional, que ainda não apareceu. Então, a situação dele em termos de discurso é muito ruim. O que ele está fazendo, e me parece ser um acerto da campanha, é uma pregação antecipada de voto útil. É dizer... e isso certamente terá efeito, dizer que votar no Bolsonaro, colocar o Bolsonaro no segundo turno é eleger o Fernando Haddad. Esse tipo de construção, que é mais velha do que a política, funciona. De desconstrução do adversário. Agora, o cara tem que apresentar um discurso também. O Geraldo Alckmin tem que mostrar que veio, se ele quiser ser presidente da República. Não adianta só desconstruir o outro. Por exemplo, se a gente considera aqui, no esquema que o Holliday desenhou, de semifinal, e tá certíssimo, Haddad versus Ciro, o Haddad favorito. Do outro lado, Bolsonaro versus Alckmin, Bolsonaro favorito de qualquer maneira. Não basta pro Alckmin simplesmente crescer. Ele tem que crescer tirando o voto do Bolsonaro. Exatamente. Mas você tinha alguma dúvida que essa campanha, se o Barba não tivesse preso, ia ser Barba e o Bolsonaro. Ia ser, meu, isso aqui eu faixa falei, de Gaza. Pode pegar. Eu sou Bolsonaro desde criança. Eu falei isso. O que é? Eu sou Bolsonaro desde criança. Lula e Bolsonaro. Isso aqui eu falei 3 anos atrás. Daniel. Eu e Mãe Diná. Mãe Diná viva falou. Vai dar bolsa. Pode pegar filho. Falou do Neymar. O Lula, o Barba, ganhou a eleição 2 vezes. As 2 no segundo turno. Olha a situação disfuncional que nós nos encontramos. Hoje, se ele pudesse disputar a eleição preso, olha a loucura, ganhava
No primeiro turno, talvez. Levava. 39 e Andreasa. tal. Olha a disfuncionalidade. Agora o cara tá tá- preso. Levava. Acho que não. Andreasa. hein? Eu acho que Não, não. Barba? Eu acho que O não. acho que não. Ele tá com O 30 e Barba? pouco. Não, eu vejo que o Lula de Não, hoje não, é não. o mesmo Lula de 89, 94, Isso, 98. não é o que não Lulinha ganha Paz e eleição. Amor. Daniel, pega Ele esse só ganhou a eleição 39, quando ele fez a que carta aparece da no guerra. 37, transforma em voto útil. Ah, Você vai ver se ele não Mas tá essa lá. jogada do PT, você achou válida? Você achou que Sim. trouxe Vai dar coisa ou PT? foi uma burrada? É o seguinte, é um investimento no caos, então ética à parte, é um investimento contra as instituições, é a criminalização da justiça, tudo isso está dado. Mas para o objetivo dele, político-eleitoral, a estratégia do Lula é brilhante. Tem que chamar as coisas pelo que são. O cara é um gênio da política. mas faz uma bela Um análise. profissional. Quer dizer, o cara criou uma estratégia de vitimização permanente. Agora vai com esses marcos todos. Inelegível, vítima. Aí agora vai ter os seus recursos. Vítima. E assim tem sido constantemente. E crescendo. Agora ao ponto que chegou de indicar o seu cavalo, como eu tenho chamado. Não é o cavalo, não estou chamando o Fernando Haddad de equino, não. sim, sim. Cavalo no sentido do Da espiritismo, aposta. da Umbanda. Isso. O cara que recebe o espírito e vai levar essa mensagem. Andreasa. É E o aí- papel do Fernando Haddad, a estratégia é brilhante. E aí é engraçado, porque é o completamente oposto do ponto de vista estratégico do que o Alckmin vem fazendo. Enquanto o Lula tem uma estratégia, digamos, olhando ali dentro do seu mundo ideal, o Alckmin tem uma estratégia ali completamente conturbada, não sei nem se a equipe dele sabe o que tá fazendo. Porque acho que é Durkheim que dizia, né, que as nossas sociedades modernas vivem numa espécie de solidariedade orgânica e que nisso se constrói uma espécie de consciência coletiva. A consciência coletiva do Brasil hoje espera um presidente da República o quê? Que seja forte na segurança pública, que tenha propostas concretas para combater o crime, que represente de fato aquela voz oprimida de uma população que não teve voz. E o Alckmin continua com o mesmo discurso que tem há 20 anos. Quer dizer, a consciência coletiva está dizendo, queremos algo novo, algo diferente, algo forte, convicto, e o Alckmin vem com o mesmo discurso mole, com o mesmo discurso tradicional. Mas eu acho que o Alckmin ele tá pensando em outra coisa. Ele tá pensando na máquina. É muito difícil um candidato ser presidente. Porque a gente fica aqui preso em rede social, que é uma bolha também esse negócio aí. Os robozinhos. Esses robozinhos. Arroba 1, 2, 3, 4. Esse robozinho do Amoedo, o robozinho do Bolsonaro. É muito robô. Tem robô pra caramba. Eu acho que ele tá apostando, você não acha, André? Que ele tá apostando na máquina. Porque, porra, o cara tem... Mas porra, ele não cresce nas Pera aí, pesquisas. Os deputados nem Mas querem ele- aparecer no Mas santinho Ele lá tá, dele. tá apoiando na máquina e a máquina é tudo que ele tem. Então, é possível esperar um crescimento do Geraldo Alckmin. Eu apostaria. Só que é preciso encaixar um discurso. Quer dizer, a máquina é um propulsor. O Donald Trump tinha a máquina do Partido Republicano a seu favor, depois que ele conseguiu a indicação. Tinha uma base de partida de 40% do eleitorado. Mas se você não encaixa o discurso, tá culto o programa hoje. Se você não capta a consciência da sociedade, a direção, o Bolsonaro captou. A gente tem que ser sincero sobre Então, mas eu acho que é isso que ele tá pensando. Ele tá pensando no afegão médio que na hora de votar vai falar qual seria o menos dramático pra gente resolver essa Aposta na situação. razão. Eu sou o cara menos dramático, a gente vai continuar fazendo, vai mudar. Mudar mais ou menos, né? Vai mudar mais ou menos, mas é uma coisa que não Queria pegar um gancho na tua fala e fazer uma provocação que os bolsonaristas adoram, vão ficar loucos. Atenção, É o seguinte, robôs. Tá ok? é o Tá ok? seguinte, Depois. diante de tudo que aconteceu, do atentado, um crime político de que ele foi vítima, do crescimento do Lula e, portanto, do crescimento do sentimento antilulista, o fato do Bolsonaro ter crescido pouco em decorrência desses dois fatos, dá a entender pra mim, eu tenho falado isso sempre, que ele encontrou um teto eleitoral. E encontrou um teto eleitoral, me perdoem os bolsonaristas, de maneira prematura. Faltam 25 dias de campanha, a rejeição dele vai subindo. Se for verdade que ele encontrou o teto, é muito difícil resistir defendendo patrimônio eleitoral, tendo exclusivamente para si, sem poder crescer, a necessidade de se defender. É muito difícil essa posição. É muito difícil se defender sem sangramento. É muito difícil, não é um bom termo Mas agora no caso do Bolsonaro, me desculpe. cuidado. Mas é muito difícil se defender nessa situação em que ele se encontra por tanto tempo, sendo objeto de uma blitz contra ele, de desconstrução, sem ter para onde crescer. Significa o seguinte, ele pode até resistir bem, mas alguma coisa da fortaleza cai. Mas você não acha que esse voto útil que você estava falando, que
tá super polarizado, direita e esquerda. E a direita também está se unindo com o discurso de que votem em Bolsonaro, porque se ele for pro segundo turno com alguém de esquerda, ele perde. Então, quem ia votar em Alckmin, em Amoedo, também está se mobilizando para votar num candidato só? Isso pode... Lógico que não. Mas Tá falando que Bolsonaro chegou no teto. Gente, eu estou perguntando, porque O cara eu conheço tá lá várias... no hospital morto. Mas eu conheço e várias não cresce. pessoas que estão Pô. falando que é melhor quem é de direita Melhor votar o quê? no Bolsonaro É verdade. para que ele ganhe no primeiro Verdade, turno. mas contra isso tem as pesquisas de opinião, as pesquisas que os institutos fazem, que mostram que o Bolsonaro perderia em quase todos os cenários no segundo turno. Então, eu falei. É pouco competitivo no segundo turno, é pouco espaço para crescer. Olha, o papo foi muito bom, mas eu vou ter que encerrar Já, o programa. Emílio! Infelizmente. Que pena, porque eu queria que você... A realidade, meu querido Carlos Andreasa, você que é um cara bom, tá indefinido. Tá tudo Não indefinido tem ninguém ainda. no segundo turno. Esse papo é política eleitoral. Me perdoem, me perdoem não. É papo eleitoral de bolsonarista. Bolsonaro já está no segundo turno. Faltam 25 dias para eleição. É muita água para rolar. Não tem ninguém no segundo turno. E a história eleitoral do Brasil mostra isso. 2014. Só agradecer os Sim. ouvintes, Emílio, porque Sim. tem mais de 1.500 comentários na última foto do Ciro. É tudo robô. Não é nós. Não, somos Olha o que a nós. gente fez A aqui. gente não é robô, Emílio. Nada, gente! Galera, Cadê o Ciro? olha a quantidade de pessoas que estão perguntando cadê o Ciro aqui Cadê no o Pânico. Ciro? Cadê o Ciro? 1.700 E a turma do Ciro, pessoas. a turma do Ciro tá muito brava com a gente. Tá. Eu quero dizer o seguinte. Tem eu- militância Ciro Gomes. É um negócio impressionante. Eu agora não você sabia. Ciro Minions. Você sabe que eu acho engraçado? Ciro Minions. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gosto de trazer os jornalistas, principalmente os caras que são bons, que nem o Andreasa aqui, o Sim. próprio Moura Brasil, que vem aqui, o professor Vila. Jornalista, meu amigo, é o bicho mais desgraçado que existe na vida. Primeiro, você acha que é amigo dele, ele não é seu amigo. Ele conta tudo. Ele conta tudo. É um fofoqueiro. Ele goela tudo. E ele não tem o menor partido. Não. Ele não tem nenhum amor Ele no torce coração. por ele mesmo. Ele torce por ele. É de uma É arrogância o egocêntrico. jornalista. Mas é bom que em cima dessa arrogância ele quer descobrir a verdade Isso. por trás das coisas. Então por isso que eu gosto de trazer aqui. Mas não confie num jornalista. Nunca. Nunca dê a mão para ele, Jamais. nem Tem um continuar. andar no inferno reservado para Exatamente. Por isso que esses caras são bons para a democracia. Por isso que a gente tem aqui um microfone aberto para trazer pessoas que têm a cabeça aberta. Holiday, muito obrigado. Muito obrigado, Emílio. Eu acho que só para completar aí o momento cultural, citando agora Soren Kierkegaard, um conceito de angústia, ele chamava, né, a liberdade, dizia que quando o cidadão tinha a liberdade, finalmente, a liberdade absoluta, ele tinha a chamada vertigem da liberdade. Eu acho que a direita brasileira finalmente tem a tal da vertigem da liberdade. Ela pode, de fato, escolher para onde quer ir. Só que esta liberdade implica em, quando você está diante de um precipício, dar um passo para trás e escolher a segurança, ou pular, ou talvez até mesmo cair desse precipício. Então, não vamos cair do precipício. O maior dilema hoje em dia é a liberdade ou a segurança. É isso que a turma... Boa. E não tem regra de ouro para isso, né? Não tem uma regra... Mas a prudência é o melhor conselho. Sim. Exato. Como diria a Catra, A o papai toba chegou. na mão. A toba na mão sempre é boa. Sempre. Muito bem. Fernando Holiday esteve aqui com a gente, batendo um papo legal. O Carmelo Neto aqui esteve. Carlos Andreasa também. Muito obrigado, O nosso querido Carlos, Emílio. 5h30 ele tá lá com a Vera e também com o Madureira no 3 em 1 da Jovem Pan. Eu quero dizer o seguinte, que a Miriam Leitão me ligou, Miriam? disse que a sua pauta foi tendenciosa. Sim. Ela vai fazer um Foi editorial. tipo o William Vamos fazer Bonner um com o editorial Bolsonaro. aí. Foi da mesma linha. Miriam Leitão está chateada e o nosso querido Candidato. Camarote desligou o rádio hoje. Meu Deus. Camaró. É, E olha que o Camarote. camarote é E olha um que cara só- É calmo. uma Só pena, agradecer a ele oportunidade. ouviria um excelente programa. Pois não. Só agradecer a oportunidade, dizer que é honra pra mim estar aqui ao seu lado, um jornalista que desde 1993 trabalha nessa rádio. É realmente incrível estar aqui, agradecer a oportunidade, a Rádio Jovem Pan, meus colegas do MBL e também dizer à juventude que está nos ouvindo, os jovens do país. Eu tenho 16 anos, vou votar pela primeira Tem vez. 16 anos. Tenho 16 anos. 16 anos. 16 anos. É a favor da legalização. Se eu soubesse Chamou isso, uma eu nem... criança! Mas eu sou Esse moleque irresponsável. Eu sou Da muito Paulinha. ocupado. Trouxe esse fedelho aqui, ó. Turma do carrossel Mas não aqui, acredito. gente. A gente vai dar
dar um cuecão em Eu você. queria dizer aqui, a juventude. Por favor, em nome da democracia, pode. Na escola. Mas pode- quem eu quero processa dizer- um moleque de 16 anos, esse é o maior elemento contra o Ciro Gomes. Mas essa é porque eu sou notícia. emancipado. Acho que meu pai nunca ficou tão feliz de ter me emancipado. Enfim, dizer à juventude do país que eu vou votar pela primeira vez, não posso ser candidato, mas estou rodando o estado do Ceará, estou querendo conscientizar, realmente trazer esse debate político, é muito importante, e a Rádio Jovem Pan faz isso muito bem. E dizer ao pessoal, eu estou aqui por 2 motivos, Emílio. Um é porque eu cansei de ouvir que o Brasil é o país do futuro. E o outro é porque eu tenho esperança em dias melhores, e é por isso que eu vou lutar. E mais uma vez agradecer a oportunidade a E o vocês. terceiro que você vai no Love Story com a gente. Carmela, E eu vou arrasou. dizer o seguinte: e se nada der certo, nós vamos morar em Sobral. Boa. Já temos um terreno. Eu sou preso lá. Muito bem, meus pares. Eu vou embora. Vamos, Emílio, tomar Eu vou lanche. embora. Vamos tomar um lanche? Por favor, né? Eu vou tomar um lanche agora. Eu A gente vai Igor no Guimarães, Avalanche. No Avalanches aqui O embaixo. Avalone abriu uma hamburgueria aqui embaixo. Avalanches. Um lanche maravilhoso. Fica pronto no Beira dos Andes. É isso aí. Tem show ou não? Emílio, sábado estarei em Brasília, o show do Risadaria. Então, quem for de Brasília, Teatro Águas Claras. E todo domingo, Domingão Sem Faustão, no Beverly Hills, a casa noturna mais badalada do riso. Muito bem. Estamos indo embora. Amanhã quem teremos? Boa pergunta. A sua menor. Mais um menor. Mais um político. Política tá enchendo o saco. Garotas da Mega. Quando Não, faremos? semana que vem. Garotas da Garotas Mega. da Mega, né? Poderia ser um Por clássico. favor, vamos fazer. Não, mas calma. Fica calma. Vamos fazer as Um garotas bloco, da pelo Mega. menos, Tão né? passado. Saudades. Não é passado, isso é renovação carismática. Garotas Mega. Gerações Eli da Mega. Podia trazer o Benito de Paula. Não, né? gente, sabe quem a gente podia trazer? Aquele cara que era nosso amigo, que tá com um programa no E! Entertainment Television. Quem? O formador de celebridades. Quem seria? É aquele cara da peraí, sexy. Não. como era? Garotas Mega. Daniel Zuckerman. Eu vou produzir, mas Delari, calma, eu tô numa Delari. coisa pessoal com as garotas Mega. Então Delari. eu Vamos aguardo inveja 2 dos amigos semanas que ele só. faz Vamos agora. trazer umas petequinhas, Vamos, por umas favor, meninas a gente merece. bonitas, pô. Tá precisando, Esse né, papo Emílio? de Bolsonaro. Esses caras nego com feio. barba, falar da facada Só do falta 3 Bolsonaro. semanas. Precisa de uma alegria, né? Aqueles Precisa de uma alegria. Aqueles barbudos do Bolsonaro. Sextou, pô. Sextou. Sextou. Vamos pra essa Por favor, linha? Tá muito chato Esse isso. é uma semana. É isso Tô aí. voltando de É isso aí. Brasília. Vamos voltar com as garotas. Vem né? Brasília. Ah, muito bem. Semana que Amanhã vem. estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Olha, tudo bom. Tchau, beleza. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora.